Cumprimento os amados irmãos na velocidade do Senhor. Ficamos em pé. Vamos orar a Deus e ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. Amado e eterno Salvador da nossa alma, nós estamos aqui neste momento, Senhor, mais uma vez, para render graça, honra, louvor e glória ao teu santo e maravilhoso nome, por tudo que já temos ouvido e participado na noite deste dia. Pai, agora aqui está o teu filho, que vai fazer uso deste microfone para transmitir aos nossos corações a porção da tua palavra. Tu sabe e conhece a necessidade da tua igreja, Jesus. E nós estamos aqui, aleluia, com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem para conosco e o nosso coração aberto para receber com gozo e alegria a porção da tua palavra. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados irmãos, motivo de alegria para nós podermos mais uma vez, irmãos, adentrar a casa do Senhor nosso Deus e juntos esta noite já podemos adorar o nome precioso de nosso querido e amado Jesus. Agradecidos estamos, irmãos, por mais um dia, a qual o Senhor, através da sua grande e infinita bondade e misericórdia, tem nos concedido, irmãos, estar aqui. Já temos ouvido o Senhor já falar conosco desde o início deste trabalho, irmãos, através da leitura de sua palavra, através de oração. Irmãos, tenho certeza que se você saísse do seu lar, da sua casa agora, e fosse para o seu lar, você já teria ouvido o Senhor falar contigo, com a sua vida, aquilo que você precisa. O Senhor já tem estendido as suas mãos e já tem, irmãos, falado. Amados irmãos, nós estamos aqui esta noite e nós vamos, irmãos, meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus. E eu, para isso, quero convidar aos irmãos da igreja, para que possamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias aqui no livro do Êxodo, capítulo 3, glória seja dada ao nome de Jesus. Nós vamos ler, irmãos, Êxodo capítulo 3 e o versículo 1, uma passagem muito importante, amados irmãos, que fala muito forte aos nossos corações, que diz assim: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Glória a Deus, glória a Jesus. Diz-nos assim, irmãos, a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 4, a palavra do Senhor diz: E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse-me mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores,
porque conheci as suas dores. Glória a Deus. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a um lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, nós já temos, no decorrer, irmãos, deste culto, ouvido hinos e palavras durante estes hinos, porque hinos são, irmãos, há palavras escantadas, e às vezes é muito bom a gente ouvir hinos que falam, irmãos, aos nossos corações, porque o Senhor, Ele tem, irmãos, muitas formas de falar conosco, mas nós, crentes em Cristo Jesus, nós só temos uma forma de falar com Ele, que se chama oração. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, e nós, quando olhamos, irmãos, algumas passagens bíblicas, nós vemos em todas elas como é bondoso o Senhor nosso Deus. E nós vemos em todas as passagens, irmãos, que lemos, como é maravilhoso uma pessoa, um povo que teme a Deus. Irmãos, o Senhor em todo o tempo, nós vemos aqui, com o povo de Israel, Deus sempre usava de misericórdia para com aquele povo. Eu me lembro, irmãos, e me recordo de alguma vez que eu li na palavra de Deus, porque Deus, certo tempo, Ele ficou irado. Mais à frente, nós podemos ver assim algumas passagens, que Deus, Ele vem em alguma coisa que Israel havia feito, Ele ficou até irado com aquele povo. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus, em determinado tempo, que a ira de Deus vai se acendendo a tal forma que Deus falou: não, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que executar a minha ira contra este povo, porque eles estão fazendo alguma coisa e é muito terrível, que eu não tenho se agradado. Ou seja, alguma coisa que este povo, embora seja meu escolhido, está fazendo na terra, que está inflamando a minha ira, eu vou agir. Então, quando nós, irmãos, olhamos para esta passagem, nós vemos como, irmãos, que o nosso Deus trabalha. Irmãos, e para nós entender um pouquinho, nós vemos algumas outras passagens também, que eu quero citar aqui. Uma passagem de um homem muito importante nessa história, que se chama Davi. E a Bíblia diz que ele fez alguma coisa também que Deus não havia se agradado. E de repente também veio a ira de Deus contra ele. Ou seja, irmãos, uma coisa é nesta noite, é verdade que nós, igreja, somos o Israel de Deus. É verdade. E eu creio também que cada um que está aqui não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus o escolheu para aqui estar. Porque tem muitos que já estão lá fora, outros já estão debaixo da terra. Mas tem uma coisa muito importante de dizer essa noite: Deus não tem filhinho de papai. Quando a ira dele se acender, saia da frente, porque Deus derrama a sua ira sobre a face da terra. Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. Pois bem, então nós vemos que Davi, então vem o homem de Deus a ele e fala: olha, Deus não está contente com algo que você fez, então vem aqui agora que nós vamos conversar, Davi. Nós vamos conversar e eu quero que você escolha um castigo. Aleluia, glória a Deus. Olha bem, irmãos, como que as coisas acontecem. Quando nós, irmãos, estamos sendo abençoados por Deus, oh, que maravilha! Aquelas bênçãos, né, irmão Luciano? Maravilhosa! E a hora da
prestação de conta. Então chega ele, escolhe agora o que é que você vai querer de castigo, porque tem alguma coisa que você fez aí, Davi, e não agradou a mim. Teve 3 coisas, mas Davi escolheu uma. Ele não queria cair na mão dos inimigos de Deus e nem dele. Oh, aleluia! Mas imediatamente Davi falou assim: não, Senhor, que eu caia nas suas mãos. Oh, glória a Deus! E por que Davi queria cair nas mãos de Deus? É porque Deus, em meio à sua ira, ele lembra-se da misericórdia. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Deus em meio à ira. Então Davi, eu caia nas suas mãos, porque o homem não tem misericórdia, mas Deus é Deus de misericórdia eternamente. A Bíblia diz que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz, irmãos, e hoje nos nossos dias nós vemos muitas coisas que estão acontecendo, pessoas brincando, pessoas não crentes zombando, mas eu quero ver o dia que Deus chamar este povo. Agora eu e você, agora não tem igreja, agora eu e você, eu vou executar a minha ira. Deus amado, aleluia. Meu Deus. Com Deus não tem bonitinho, nem bonitinha, nem grande, nem pequeno, não tem rico, não tem presidente da república, ele trata com qualquer um. E ou seja, em certas questões, Deus é justo em tudo. É verdade, aleluia. Ele não faz acepção de pessoas, ele não tem tratamentos diferentes, ele só tem um tratamento. É com aqueles que fazem a sua vontade e ouvem a sua santa e bendita palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, acontece. Então Deus fala, então eu vou agir contra este povo, porque muito tem feito e eu não tenho se agradado. Então nós vemos, ao observar a palavra, oh, aleluia, glória a Deus, e nós podemos agradecer a Deus por isso, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus estende as mãos para derramar a ira sobre aquele povo que havia feito algo, oh, aleluia, que havia, irmãos, enchido ali a sua ira, inflamou a sua ira. Então a palavra de Deus diz que a hora que Deus estende as mãos, a hora de descer a ira, vem a misericórdia do Senhor. Deus amado. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem é de nós que se refreia na hora da ira? Quem é? Às vezes, irmãos, nós ficamos tão bravos, tão irados, mas Deus em meio à ira, oh, aleluia, Ele ainda lembra-se da misericórdia. Oh, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor olha, Ele sabe a nossa estrutura, e a Bíblia diz que Ele nos conhece, Ele olha e vê que somos pó. Deus amado. Aleluia. E quando nós olhamos, irmãos, Glória. nós às vezes, meu Deus, não tem aqui ninguém que possa dizer, olha, eu estou reto, eu não tenho nada do que pedir perdão a Deus. Não é, irmãos? Porque nós temos falhas. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já pecou. É verdade. E nós, irmãos, olhando este texto, eu fico maravilhado. E eu creio que você também fica maravilhado. Maravilhada. E há motivo esta noite para mim e você se alegrar na presença deste Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos esta passagem, este povo é um povo escolhido. É um povo especial, escolhido por Deus. Mas eles estavam ali no Egito, e eles estavam sendo oprimidos
pelos egípcios. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio que tem passado assim. Você é escolhido de Deus, mas está sendo oprimido por alguma coisa na sua existência, na sua história. Mas através desta palavra, assim como Deus ouviu a Israel, lembrou-se Deus de Israel, eu quero dizer a você esta noite que Deus ainda é o mesmo. Ele se lembra-se de você. Ele ainda lembra de ti. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Certamente, irmãos, e é assim que nós às vezes agimos. Estamos passando ali alguns momentos difíceis e Deus só olhando. Qual vai ser a atitude? Qual vai ser a posição? Qual vai ser as palavras que ele vai falar? Deus às vezes só observa. E quando Deus observa-nos, oh, aleluia, glória a Deus, irmãos, até de Deus nos observar, poder ver-nos pela palavra de Deus é bom. Ah não, irmão, mas Deus está olhando só, Ele não está trabalhando. Eu digo que é bom por Isaías 59. Porque a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Mas tem um versículo mais abaixo que diz que aquele que peca, Deus não consegue ver porque há nele uma barreira. Deus não consegue observá-lo. Mas se Deus está ali observando, é porque você ainda tem feito algo que tem tirado da sua frente o pecado, e Deus está te olhando para muito em breve te dar vitória. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele observa. E ele então olha e vê a aflição daquele povo que era escolhido. Interessante, irmãos, que me leva a pensar, eu não sei, talvez você passa também momentos terríveis, tem horas, dias, que parece que não tem a alegria, só tristeza, parece que os amigos se foram, parece que os irmãos não vão lhe visitar, parece que o patrão vai te mandar embora, que não está gostando de você, parece que a enfermidade bateu lá na porta, você olha, não tem jeito, não tem solução, o que eu vou fazer com esta minha circunstância? E Deus está só olhando. Eu quero ver o que vai sair daí. Eu quero ver o que esta boca santa vai dizer. Deus está só observando. Deus está vendo, Deus está olhando, contemplando e não está fazendo nada. E nós naquele desespero. Não é? Mesmo desespero quando estamos aqui, irmãos, aguardando se vamos pregar ou se não vamos, o coração, meu Deus. Oh, Senhor, envia, Senhor. Irmão, talvez você veio aqui esta noite, você, eu queria ver lá um Gilmar Santos, né? Carvalho Júnior pregar. Oh, que maravilha, eu também, irmãos. Você pensa que não? Eu mais ainda. Oh, glória, maravilha. Glória a Jesus, mas já temos ouvido o Senhor falar. Então, o que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer, Ele sabe, Ele faz na hora certa. E aquele povo estava oprimido de tal forma que eles começavam então a clamar a Deus. E a Bíblia nos diz nessa leitura que Deus ouviu o clamor daquele povo. Aleluia, glória a Deus. Se Deus ouviu o clamor daquele povo, e nós, Deus também ouve-nos.
para livrar aquele povo, aleluia, para resgatar aquele povo. E com esta palavra eu encerro já dizendo: a hora que para você não tiver jeito, Deus já escolheu alguém para te abençoar na sua história que você não viu ainda. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Mas não se preocupe, a resposta, o socorro, ele às vezes vem da onde que nós não esperamos. Já faz um tempo, vou para 17 anos que casei, e eu me lembro, irmãos, que eu passei um momento, não aqui, difícil, desempregado, e eu pensava: meu Deus, e agora? Corre para um lado, não dá jeito, corre do outro lado, não tem jeito. Você crê, irmão, que Deus trabalha? Você crê? Amém. Você crê que Deus trabalha por você? Amém. Deus, ele envia socorro de aonde não tem socorro. Irmão, faz uma perguntinha. Nos nossos dias que nós estamos vivendo hoje, tem alguém aqui, irmão, que já não consegue dormir olhando a crise deste mundo? Tem, irmão. Se tem, eu quero falar uma notícia para você esta noite. O trono de Deus não tem crise. Amém. Aleluia. Toda hora que você chega lá, Deus está apto para te ajudar e te abençoar. Descanse o seu coração. Aleluia. Pois bem, eu estava ali e tinha dias que eu pegava uma enxadinha, ia lá na chácara do meu sogro, carpi, café, uva, mas foi indo, parou. E agora? Deus trabalha, irmão, de formas que nós não entendemos. É verdade. Quem foi que levou carne lá para o servo de Deus lá? Hein? Quem foi? Porco, urubu. Ou seja, Deus envia da onde às vezes você nem espera. Quando não tinha mais solução, de repente, irmão, chegou um irmão, bateu na minha porta. Eu olhei para o irmão está com uma sacolinha. Sabe qual era o trabalho do irmão? Vendedor de sorvete. Mas ele estava orando e Deus disse: reúna algo e leve para o meu servo. Aleluia. Talvez aquele irmão precisaria de ajuda, mas Deus usou para me abençoar. Ou seja, Deus vai lhe abençoar da onde não tem. Deus vai enviar para te sustentar e você vai agradecê-lo. Glorifique ao Senhor e ao Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amado, a necessidade de fazer apelo porque todos são crentes. Porém, não esqueça que amanhã nós temos oração aqui às 7h30, 7 horas tem o trabalho das irmãs. Tá? Esteja aí. Se as irmãs usarem aqui em cima, nós usamos lá embaixo. Se vocês usarem lá embaixo, nós usamos aqui em cima. Tá bom? Aí não tem problema, mas nós vamos vir orar, nós vamos. Mas sábado, irmão, a nossa grande Santa Ceia, às 19 horas. Esteja tudo aqui para participarmos da 5ª Santa Ceia do ano. Domingo normal. Você chega das 7 até as 9, nós saímos daqui da noite. Deus abençoe. Continue orando pela irmã Leuda Krebs, que está ali no centro. Tá? Naquele